Bom dia, sétimo ano. Trago de novo Confúcio para essa aula com vocês, essa manhã, onde a gente vai mais uma vez refletir sobre nossos assuntos filosóficos. Vocês estão bem? Espero que sim. Tia tá aqui rezando por vocês. Meninos, a aula passada eu dei uma atividadezinha muito simples, mas que exigia que vocês soltassem a imaginação, certo? Página 17, então. Retomando nossa aula. Página 17, vocês fizeram para mim um desenho aqui nesse espaço, não é? Onde vocês iriam representar, em um lado, um cavalo e no outro lado, uma quimera. Eu não falei nada sobre quimera, não é? Para você poder imaginar o que seria uma quimera. Você descobriu o que era? Pois é. Por que eu não pedi você para fazer a atividade da página 18? Porque é justamente o que a gente vai fazer aqui agora. Olha só. Vocês descobriram, talvez pesquisaram ou já sabiam, que quimera é um ser mitológico, não é isso? Ele trata aqui, como ele estava falando de cavalo, de uma espécie de quimera igual o Pégasus, lá da mitologia grega, que era um cavalo com asas, né? E o que ele fez nesta criação? Junta um animal com outro totalmente oposto àquele inicial, vamos dizer assim, não é isso? Normalmente você vai ver que, aliás, normalmente não, você vai ver sempre que quimera não é só um tipo de criatura, como é o Pégasus, né? Um cavalo alado. Você vai ver que quimera é a junção de duas coisas muito opostas. Por exemplo, uma quimera muito famosa, aí eu deixei, tô seguindo aqui o roteirinho que eu deixei para vocês no portal, tá? Tem o passo a passo lá, como sempre. Eu deixei ali a definição de quimera. Uma das definições fala assim no dicionário: combinação heterogênea ou incongruente de elementos diversos. O que é uma combinação incongruente? Quer dizer que é um ser que é muito oposto do outro. O Confúcio talvez seja uma quimera, tá, gente? Porque ele é um lindo pandinha com bigodinho aqui de Nietzsche, não é? Uma parte de elemento animal com uma parte de elemento humano. Ele poderia ser uma quimera aí, ó, a criação que nós fizemos aí na nossa aula de filosofia. Então, você vai seguir agora com seu pensamento e, imaginativos como são, vamos continuar nesse universo aí, tá certo? Lá nas nossas orientações, tá ali, que você vai começar hoje na página 18. Vai fazer essa leitura aqui em cima, ó, imaginar e conhecer, tá vendo? Então, ele vai trazer um texto, você já observou que ele vai continuar com a mesma figura do cavalo, não é? Um cavalo que a gente vai tratar como do mundo real e um cavalo que saiu da imaginação de um artista. Leiam, reflitam a respeito, tá certo? Embaixo ele está trazendo justamente o desenvolvimento aí de uma quimera que ele quer que você observe outra vez, tá certo? Façam a observação, façam essa leitura, entra sempre no QR Code, tá, gente? Nunca deixe de entrar, porque sempre tem informações importantes aí para você. A atividade que segue é na página 19. Aqui ele vai continuar falando de elementos de imaginação, mas antes de eu explicar essa atividade, vocês tinham uma atividade extra para fazer, lembra? Uma atividade complementar, que era você criar uma criatura que não existisse no mundo real. Vocês fizeram? Espero que sim, tô querendo ver, tô super curiosa para saber o que tá aí dentro da mente de vocês. Não se esqueçam, se por acaso você não fez ainda, tentem criar. Agora que você já sabe o que é uma quimera, talvez você consiga te esclarecer melhor como criar esse ser novo aí que vai sair de dentro da sua imaginação, tá certo? Pode fazer as combinações que vocês quiserem ou pode criar coisas totalmente novas. É a sua imaginação aí trabalhando, tá certo? Aqui na página 19, então, olha só. Vou ler para vocês a atividade para ficar bem explicadinho. Ele fala assim, ó: no mundo em que vivemos, existem muitas coisas belas para admirar. Lembra que os filósofos admiravam a natureza e assim pensavam a respeito dela, das suas criações, das suas composições e tudo mais. Contudo, nele também há situações que não são belas e podem trazer pensamentos tristes. Se a gente for remeter ao que a gente está vivendo hoje, isso aqui está muito real, muito nítido pra gente, né? Como a violência, o preconceito, a injustiça e a desigualdade. Nós estamos vendo
vários elementos desse agora, somente com a aparição dessa doença que está castigando aí o mundo, não só o Brasil, mas está castigando o mundo, né? E a desigualdade social está entrando, assim, a caras limpas para a gente participar desse momento e refletir sobre essa parte tão triste do nosso Brasil, que é essa desigualdade tão grande que a gente está vendo. Continuando, pensando nisso, então, ó, a gente tem coisas belas no mundo, mas a gente também vê coisas tristes. Vamos pensar nesses dois opostos. Pensando nisso, imagine um mundo ideal para se viver e elabore uma lista com os itens que você considera importante existirem nesse mundo imaginário. Muitas pessoas são tratadas como utópicas. Sabe o que é utópico? Que sonham com uma coisa impossível. Então a gente tenta, por exemplo, socialistas aí, tentam conseguir um mundo mais justo, conseguir que as pessoas tenham as mesmas condições, tenham as mesmas possibilidades, que ninguém tenha mais do que o outro. Muita gente fala mal, muita gente considera essas pessoas sonhadoras, que isso nunca vai acontecer. Será que é possível? Será que é possível a gente acabar com a desigualdade social, com a violência, com o preconceito? Como a gente faria isso, pessoal? Então vocês vão ter aqui, ó, 2 espacinhos, tá vendo? Ó, de um lado e do outro do quadro. E você vai fazer isso, ó. Vai fazer uma lista, então, de novo, ó, elabore uma lista com itens que você considera importantes existirem nesse mundo imaginário. No seu mundo ideal, faça uma listinha, use todos os quadrinhos, tá? Cada linhazinha, de um lado e do outro, coloque elementos que você considera importantes para que você formasse um mundo ideal. Combinado? Passou desse, você vai lá para o número 2. Fala assim, ó, dos itens que você listou na atividade 1, dos itens que você listar aqui, tá? O que você vai fazer? Sublinhe aqueles que você considera possíveis de realizar. A gente pode colocar na atividade 1 coisas que talvez pareçam impossíveis. Por exemplo, todo mundo, que a renda do mundo seja distribuída igualmente entre as pessoas, que ninguém ganhe mais ou menos que o outro. Todo mundo tem o mesmo padrão de vida. Seria um mundo ideal? Na minha concepção, seria. Mas isso é possível? Pense em vocês se isso é possível ou não. Na sua listinha, as coisas que você listar, você vai sublinhar o que você acha possível de realizar. Por exemplo, educação para todos, para que todo mundo possa ter uma profissão e ter um bom emprego, por exemplo. Você acha que isso é possível? Se achar, sublinhe, tá certo? Atividade 3, ele fala assim, ó, tá acompanhando comigo na apostila, né? Muito bem, 7º ano. 3, escolha 3 itens que você sublinhou e preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas. Aí no 3, ó, uma outra tabelinha. Você vai escolher 3 itens e colocá-los aqui. 1, 2 e 3. Quais são os itens que você escolheu? 1, 2 e 3, coloque aqui. Não importa a ordem, tá certo? E você vai responder na frente, olha, as coisinhas que ele solicitou. Então acompanha comigo na apostila, ó. Primeiro quadro, coisas possíveis de se realizar. Lista uma embaixo da outra. Do ladinho fala assim, ó, o que é preciso fazer para isso se realizar? Aí você que vai pensar. Essa coisa aí que você listou para ser o mundo ideal, o que precisa fazer para ela poder acontecer, tá certo? Em seguida ele tem o que impede que isso se realize. Por que essas coisas não se realizam? Pensa e escreva do lado. Não adianta colocar não sei em 7º ano. Eu sei que vocês sabem pensar e analisar bem. No último, ele tem assim, o que você já fez para isso se realizar, tá certo? Acabar com a fome no mundo. O que é que vocês acham? O que é preciso para isso se realizar? O que impede que isso se realize? E o que você fez para isso se realizar? São 3 perguntinhas que vai fazer você pensar aí um bocadinho, tá certo? Finalizou? Não, pera aí um pouquinho. Voltando aqui para as minhas orientações, ó. Eu tenho uma atividade complementar que eu deixei lá no portal uma figura, uma foto parecida com essa desse cavalo aqui, tá certo? Uma figura bem parecida. O que eu pedi? Vou ler agora aqui no meu computador, ó. 3, atividade complementar. Observe uma foto parecida com a da imagem da página 18, essa daqui. Se você nunca
tivesse visto um cavalo antes, como imaginaria que seria o restante dessa criatura? Vocês podem observar que só mostra aqui, ó, a cabeça, o pescoço e partezinha do corpo do cavalo. Vocês já imaginaram se alguém despertasse agora do mundo, que nunca tivesse visto nada, e nunca tivesse visto um cavalo na vida, e ele só visse essa foto, só um pedacinho do animal? Será que a pessoa iria imaginar que é um animal com 4 patas, que o pezinho dele não tem dedos como o nosso? Será que isso seria possível? Que ele tem uma cauda linda, não é? Se você nunca tivesse visto um cavalo, olhando só por esse pedacinho da imagem, como é que você imaginaria que seria o resto dele? Ele seria um quadrúpede mesmo como ele é? Ou será que você imaginaria que ele seria um bípede, por exemplo? Será que você imaginaria que os pés dele são do jeito que é? Ou são de outro jeito? Faça um favor para mim, raciocinar a respeito disso. Não é para falar, eu pensaria que é igual um cavalo é mesmo. Não se deixe enganar, não, tá? Imagina que você nunca viu. Como é que essa criatura poderia viver na sua imaginação? Como é que você imaginaria que seria o resto do corpo dela? Lembra que existe na mitologia um outro ser, o centauro, que ele tem corpo de cavalo, né? A parte de trás do cavalo e a parte da frente dele é um corpo humano. Então ele tem parte humano, parte cavalo. Será que esse ser que você imaginaria, se nunca tivesse visto, seria como? Ponto 3 é, faça um desenho do que você imaginou em uma folha sulfite. Uma folhinha separada, então, ó. Faça um desenho de como você acha que esse cavalo seria se você nunca tivesse visto. Olha quanta criatividade em 7º ano. Mas confio em vocês, tá certo? Não tem vídeo extra para ver, só quero que vocês soltem um pouquinho mais a imaginação, que eu sei que vocês são criativos. Por agora, Confúcio manda um beijo e eu mando outro, e até a próxima aula.